Olá, sejam muito bem-vindos aos Astros em Campo. Eu sou a Tereza Klein, eu sou taróloga e eu vou fazer agora uma leitura de tarô sobre o jogo que acontece entre Atlético Nacional e Internacional no dia 8 de maio pela Libertadores. Os times que se enfrentam em Medellín, na Colômbia, então o Atlético Nacional joga em casa, vai receber o Inter e vamos ver então o que esperar dessa partida. Gente, é muito importante dizer que eu não ganho nada torcendo para time A, B ou C. Às vezes as pessoas deixam comentários que tô torcendo pro time A, B ou C. Gente, sejam lógicos, eu ganharia o quê torcendo? Nada, né? Eu ganho se eu acertar. Meu objetivo aqui é acertar, é aí sim que vai valer a pena. Então, gente, meu objetivo aqui é interpretar as cartas da melhor maneira possível e acertar essa previsão. É esse meu objetivo. Então, qualquer resultado que sair daqui não reflete minha opinião, torcida, nada disso, simplesmente uma interpretação das cartas e existe margem de erro. Tá, gente? Existe margem de erro na minha interpretação. Como política de transparência do canal, então eu aviso sobre essa margem de erro e todas as leituras que eu já fiz até hoje estão aqui no canal. Qualquer um pode assistir todas as leituras que eu já fiz, o canal é novo. E eu coloco ali xizinho verde nas que eu dei bola dentro, xizinho vermelho nas que eu dei bola fora. Então vocês podem assistir as leituras e conferir todas que eu já errei, que eu acertei. Eu não tenho nenhum problema de errar a leitura, tá? Ela vai estar lá bonitinha com o xizinho vermelho do lado as que eu errar. Certo, gente? O objetivo desse canal é trazer luz para o torcedor que ama seu time, que quer saber tudo antes de uma partida, inclusive como estão as energias. É este o objetivo do canal. Vamos lá para a leitura? Deixa só eu colocar aqui uma musiquinha pra gente, né? Tá tudo certo aqui. Tirei. Vamos lá. Então esse deck de cartas aqui é o Atlético Nacional. E este deck de cartas aqui é o Internacional. Então, vamos começar vendo aqui o Atlético Nacional, que recebe o Inter em casa no dia 8 de maio. Jogo da Libertadores, Atlético Nacional e Internacional. Eu estou conectada ao Atlético Nacional. O Atlético Nacional vai vencer o jogo do dia 8 de maio contra o Inter. O Atlético Nacional vai vencer o jogo do dia 8 de maio contra o Inter. Gente, eu não consigo me filmar e filmar a mesa aqui por uma questão técnica mesmo, não consigo. Então, ao final dessa leitura, eu vou tirar uma foto dessa mesa e eu vou postar na comunidade do canal. Então, vocês sempre podem conferir a imagem da mesa, das cartas, na comunidade aqui do canal do YouTube. Certo, gente? Atlético Nacional da Colômbia. Eles vão vencer o jogo contra o Inter no dia 8 de maio. Atlético Nacional, eles vão vencer o jogo do dia 8 de maio. Valete, página de espadas na base. Os desejos deles aqui, a carta da lua. Energia favorável, carta da justiça. Energia de desafio, 3 de ouros e o resultado 6 de espadas. O Atlético Nacional está com cartas boas que podem indicar sim uma vitória deles nesse jogo. O página de pausa que mostra uma equipe empolgada, renovada. A carta da lua mostra eles aqui muito... A carta da lua ela fala muito de intuição, né? Então eles sabem muito bem aquilo que eles precisam fazer para ganhar. É um time que está muito bem orientado. Eles têm aqui, eles sabem que eles têm condições aqui de ganhar, eles sentem isso, tá? É o que eles sentem, é o que eles pensam que eu tô lendo aqui. Carta da Justiça, na energia favorável. É um time aqui que resolveu pendências aqui do elenco dele e por isso ele entra bem nesse jogo. O desafio ainda aparece um 3 de ouros, tá? Ainda aparece aqui uma dificuldade no trabalho em equipe, apesar deles estarem melhores, mas a resposta deles é um 6 de espadas, que é uma carta positiva. 6 de espadas é uma carta que costuma falar de evolução, de melhora, então pode mostrar que um time com grandes chances de evoluir aí na Libertadores, tá? Vamos ver aqui o Internacional. O Inter vai vencer o jogo do dia 8 de maio em Medellín, na Colômbia. O Inter vencerá o jogo do dia 8 de maio Internacional. Eles vão vencer esse jogo na Colômbia no dia 8 de maio.
A base aqui é o 9 de copas, os desejos, a carta do julgamento, energia do rei de paus, a energia favorável, a carta dos enamorados no desafio, 6 de ouros. Aqui a gente tem 2 6, o 6 de espadas e o 6 de ouros. Me chama a atenção. São cartas de energia muito semelhante e muito positiva, essas duas cartas. 3 de paus. Agora, quem vai ganhar, vou ter que ver, porque os dois estão com cartas muito boas, o que pode me sugerir empate nisso daqui. Empate muito forte, porque a gente tem times aqui com cartas muito equilibradas. Né? As cartas do Inter estão boas. O 9 de copas na base mostra aqui que eles já tiveram já tiveram conquistas, satisfações nos últimos tempos. É um time que entra motivado. Carta do julgamento, eles estão muito focados em resolver, em encerrar, em fazer um bom jogo, isso daqui. Eles se prepararam para isso. Aqui o desafio é a carta dos enamorados. Os enamorados aqui pode falar do entrosamento da equipe. Eles também com algum problema de entrosamento na equipe. Rei de paus aqui, né? Pode mostrar a figura do técnico ou de algum jogador aqui que vai se destacar muito nessa partida. O rei de paus aqui. Pode ser aqui a figura aqui de um atacante, enfim, né? Algum jogador aqui que vai se sobressair muito nessa partida. E o 6 de ouros, que é uma carta muito boa de equilíbrio, né? É uma carta positiva, de ganhos, de equilíbrio. Os dois estão muito bem, então pode até indicar que um faça gol e o outro faça também, porque o 6 de ouros fala muito de equilíbrio. Então, se o Atlético Nacional fizer gol, o Inter vai conseguir equilibrar. 3 de paus aqui, olha, os dois estão com cartas boas. Muito forte o empate aqui de cara, mas vamos entender melhor isso daqui tirando mais cartas. Qual é a chance de gol e de vitória do Inter? Afinal, o Inter vence esse jogo do dia 8 de maio na Colômbia? O Inter vai vencer esse jogo do dia 8 de maio na Colômbia? Vamos ver aqui o Inter. O Inter vai vencer esse jogo do dia 8 de maio na Colômbia? Inter vencerá o jogo do dia 8 de maio na Colômbia? A base é o 6 de copas, 9 de paus e carta do mundo. O Inter ele tem chance de vencer sim esse jogo. 4 de ouros aqui, uma carta de estabilidade, mostra eles tendo boas defesas. Vamos ver aqui o Atlético Nacional. O Atlético Nacional vai vencer esse jogo? O Atlético Nacional vai vencer esse jogo? O Atlético Nacional vencerá esse jogo do dia 8 de maio contra o Inter? Atlético Nacional. Atlético Nacional vencerá o jogo do dia 8 de maio contra o Inter? Vamos ver o Atlético Nacional se eles vão vencer. Rainha de paus, as de espadas e 7 de espadas. O Atlético Nacional vai marcar gol, mas talvez eles não vençam. Empate ou vitória do Inter aqui. Embora eu veja o Atlético Nacional com boas estratégias, tá? Eles estão aqui muito estrategistas aqui. Eu vejo que eles vão marcar gol. As de ouros. Para o Inter vencer não vai ser fácil. Deixa até eu ver mais aqui. Eu vou tirar aqui o baralho cigano. Até tô só botando aqui a música aqui para eles, né? Eu até tô pesquisando aqui, até para confirmar, porque o Inter, ele venceu o Atlético Nacional no dia 3 de abril, 3-0. Então, o que eu tô vendo? O Inter tem aqui esse 6 de copas num ponto aqui favorável para eles. Eles venceram o primeiro jogo, e aqui é por isso que eles entram no 9 de copas, porque eles já venceram o primeiro jogo. Né? Então, assim, o Inter ele entra em vantagem, ele entra. Mas o que aparece o Atlético Nacional? O Atlético Nacional ele
Ele aprendeu muito com o jogo, por isso que ele entra mais motivado, eles reviram muitas coisas, né? Mas ainda assim tá marcando aqui que o Inter deve vencer esse jogo. Vai ser mais difícil esse jogo do que o primeiro. Não vejo 3-0 para eles, não vejo. Mas até que eu vejo aqui o Atlético Nacional marcando gol. Mas em princípio as cartas aqui mostram que o Inter deverá vencer. Vamos tirar mais cartas aqui. Vamos ver o Atlético Nacional, o baralho cigano. Me confirmem, por favor, 3 cartas. Atlético Nacional vai vencer esse jogo? Vamos ver aqui, baralho cigano, me confirmem. Atlético Nacional vencerá o jogo do dia 8 de maio? O Atlético Nacional vai vencer o Inter no dia 8 de maio? A carta do chicote, a carta do corte aqui da foice e a carta da cruz. Internacional vencerá o Atlético Nacional no dia 8 de maio. Eu estou conectada ao time do Inter. Eles vão vencer o Atlético Nacional no dia 8? A carta do livro, a carta da criança e a carta do rato. Eu vejo que esse jogo vai ser bem mais difícil para o Inter, tá? E aqui eu vejo que pode estar falando de problemas com a arbitragem. Alguma situação de arbitragem que vai favorecer o Atlético Nacional. Esse jogo vai ser... Eu vejo que o Inter vai ter mais dificuldade. Vejo, sim, que a arbitragem favorecerá o Atlético Nacional. Mas, ainda assim, o Atlético Nacional não deverá ganhar. Mas pode ser, sim, um gol que não seja marcado, um pênalti que deveria ter sido marcado, enfim, alguma situação assim. Vejo que o Atlético Nacional tem muita chance aqui de fazer um gol. Tem essa situação aqui de arbitragem que mesmo o Inter ganhando ou empatando, eles ainda vão sair muito frustrados de campo. Então, assim, muito forte empate ou vitória do Inter. Empate ou vitória do Inter deverá ser o resultado, sendo que o Inter, mesmo ganhando ou empatando, deverá sair de campo aqui muito incomodado, muito frustrado. Mas empata ou vence Internacional de Porto Alegre no dia 8 de maio, no jogo da Libertadores aí na Colômbia. Certo, gente? Mas acima de tudo, futebol é amor, é diversão, então sejam muito responsáveis com as escolhas de vocês e que todos tenham um excelente jogo.